YouTube, com a paz do Senhor Jesus, amém? E a minha Bíblia tem um título que diz assim: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele. Clamou: fazei sair daqui todo varão. Ninguém ficou com ele quando José deu a conhecer seus irmãos. E levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. A casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos lhe deram que pudessem responder, porque estava pasmo diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço que vos achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveis vendido para cá. Porque a sua conversação de vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura sem cega, pelo qual Deus enviou diante de a vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e guardai-vos em vida com um grande livramento. Assim não foste vós que enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como reagente em toda a terra do Egito. Apressai-vos a subir ao meu pai, e disse assim: dito o teu filho José, Deus me deu posto como senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não demores. E habitarás na terra vos, e estará perto de mim e dos teus filhos, os filhos de teus filhos, as tuas ovelhas, tuas vacas e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá de 5 anos de fome, para que pereças de pobreza, tu e a tua casa, tudo o que tens. Eis que vossos olhos vê, e os olhos dos meus irmãos Benjamim, que a minha boca vos fala. E fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tens visto. Apressai-vos em fazer descer meu pai para cá. Lançou o pescoço de Benjamim, o seu pai, e chorou. Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouviu falar dos irmãos de José, e beijou todos os irmãos, e chorou sobre eles, e disse: seus irmãos falaram com ele. A nova ouviu na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos servos. E disse Faraó a José: dizei aos teus irmãos fazer isso, carregai vossos animais e partiu, tornais a terra de Canaã. E tornai o vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis fartura da terra. A ti, pois, ordeno, fazei isso, tomais a vossa terra do Egito, carro para vossos meninos e para vossas mulheres, e para os vossos pais, e vinde. E não vos pesei coisa alguma das vossas alfaias, porque a melhor de toda a terra do Egito será vosso. Os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhe carro, conforme mandado de Faraó. Também lhe deu comida para o caminho, e todos lhe deu, a cada um muda de vestido. Mas Benjamim deu 300 peças de prata, 5 mudas de vestido. E o seu pai enviou semelhante 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, pão, comida, para o seu pai para o caminho. E despediu-se dos seus irmãos partindo. Disse: não cometendais pelo caminho. E subiu o Egito, vieram à terra de Canaã, Jacó, seu pai. Então andaram, dizendo: José ainda vive, ele também rege em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Porém, havendo-lhe que ele tinha contado todas as palavras de José, o que ele falava, e vendo os cavalos que José enviaram para lá, levaram, reviveram o espírito de Jacó, seu pai. E disse: Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei ver antes que eu morra. Amém? Então todo mundo já conhece a história de José, né? Mas aqui na palavra, né, onde ele conheceu seus irmãos, ele falou para eles para agradecer, né? Ele agradeceu os irmãos por terem levado ele até aquele lugar, não é verdade?
diante de tudo que José passou, né? Foi jogado numa cova, depois foi vendido como escravo no Egito, foi preso, né? Pelo Potifar. Foi preso por Potifar, passou anos na cadeia, né? Mas isso é para lembrar para a gente de quanto o Senhor ele é fiel nas nossas vidas. É verdade. Independente do lugar onde Ele quer que nós estejamos, no lugar onde Ele já preparou para nós estarmos, não importa o trajeto, no meio do caminho, até Ele chegar onde Ele quer que nós estejamos, né? Na verdade, o sonho que Ele dá para cada um de nós, Ele já sonhou bem antes, né? Ele já sabia por tudo pelo processo que deveríamos passar para chegar até o lugar ideal que Ele preparou. E ainda que nós vivamos a nossa vida inteira querendo entender o propósito que o Senhor tem na nossa vida, ainda nós não, vai demorar ainda cada vez mais para nós descobrir, porque Ele dá para cada nós um propósito diferente, uma vida diferente, né? Uns vai ter meta de chegar em lugares bem altos e outros vai permanecer pequenininho, né? Por quê? Porque o Senhor sabe do coração de cada um, né? Muitos se perdem no meio do caminho, por quê? Vê luxúria, vê grandeza, o ego cresce e o Senhor não permite chegar em lugares altos justamente por causa disso. Não é verdade? E José ele não deixou se envenenar, né? Aqui fala na palavra que ele pediu para os irmãos, porque eu acredito que quando os irmãos viram eles e descobriram que ele era o próprio irmão que eles tinham colocado lá, eles devem ter pensado assim: José agora vai descontar tudo o que eu fiz na vida deles, vai fazer sofrer, né? É tanto que fala aqui na palavra também, já no finalzinho do livro de Gênesis, que quando Jacó morre, eles ficam pensando como que vai ser, porque eles acreditavam que estava sendo bem tratado porque o pai ainda estava vivo, né? Mas José ele foi fiel aos irmãos deles até o último dia, né? Não deixou que nenhum perecesse. É verdade. Glória a Deus, aleluia. E o primeiro diz assim: então José não podia conter diante de todos o que estavam com ele, clamou: fazei daqui todo varão. Ninguém ficou com ele quando José deu a conhecer seus irmãos. Imagina a emoção, né? Porque José conheceu os irmãos deles bem antes, né? E ele se conteve em lágrimas para não falar a verdade. Mas ele lembrou daquele sonho que ele contou um dia para eles, né? Que os grãos de trigo iam se curvar perante eles. Mas a inveja dos irmãos foi tão grande que faz, mas como assim? O menor de todos, nós vamos ter que baixar a cabeça. E dessa mesma forma é na vida da gente, né? Às vezes a gente não tem nem um espírito tão grande de grandeza, a gente não sabe nem o patamar onde a gente está, mas tem gente que inveja só pelo brilho que o Espírito Santo deposita na vida de cada um, né? E a gente, graças a Deus, que o Senhor dá a consciência da gente saber que o que faz com que as pessoas nos tratem mal ou fingem que não nos estão vendo, mas é porque o brilho do Espírito Santo incomoda. Aleluia! Né? Outro dia eu estava pensando, poxa, fulano faz isso e isso, aí na hora me veio, se eu fizer igual ela, eu vou me tornar igual ela, né? Então o Senhor nos dá o discernimento de a gente agir como Ele agiria em certas situações, né? E da mesma forma fez José. Ele poderia ter devolvido tudo, né? No lugar onde ele estava, no patamar onde ele estava. Ele poderia ter devolvido para os irmãos toda a maldade que eles fizeram com ele, né? Mas ele era um homem temente ao coração de Deus. Na verdade, o Senhor que habitava dentro dele não permitiu. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como a palavra do Senhor é bem clara e diz, né? Porque tem gente que entende de outra forma. Se você apanhou de um lado da face, dá a outra face para bater. É você agindo diferente com as pessoas, não devolvendo o que elas fazem contigo. Devolve com um sorriso, né? Com a palavra de conforto, com a palavra de carinho, né? Porque a gente sabe que o brilho do Espírito Santo incomoda, não é verdade? Aleluia. E diz assim: e José levantou
ouviam, e a casa do faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: sou eu, José. Vive ainda meu pai e o meu irmão? Que lhe puseram a responder, porque estava pasmo diante da sua face. Então José ainda estava preocupado com o que estava o seu pai, que já estava com uma certa idade, uma idade bem avançada. Eu acredito que José naquela hora ele deve ter pensado: será que eu ainda vou ver o meu pai? Será que eu ainda vou ver a minha família? E o Senhor ele prepara tudo nos mínimos detalhes, quando a gente menos espera, E assim, às vezes o Senhor ele tem um propósito, você sonha com algo, não é verdade? E quando as coisas acontecem, o Senhor nos faz lembrar. Ele nos faz lembrar daquilo que já mostrou, Não importa o tempo que Ele falou, que nem na minha vida também. Eu estou vivendo coisas que uma vez eu pedi para o Senhor. Aleluia. E Ele nos faz lembrar. Lembra que você pediu, hoje eu estou te dando. Louvado seja o E bom que a gente não pede bens materiais. E Ele nos proporciona de uma forma diferente. Ele tem que ser grato pelo povo, pelo mundo. Porque é o Senhor que nos presenteia todo dia, toda a vida, De oferecer palavras de conforto para outras pessoas, de falar de Jesus. Essa é a grande oportunidade, é honra, Falar do amor dele, do quanto ele é especial na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E disse José aos seus irmãos: peço-lhe-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Eu creio que naquela ocasião os irmãos deles não sabiam nem como se achegar a José naquela hora, porque eles devem ter lembrado de quanta maldade ele fez para ele, como abraçar aquela pessoa que um dia eu joguei dentro do bolso, naquela pessoa que eu vendi como escravo, como se fosse uma coisa qualquer, sendo que é sangue do sangue deles. E José todo amoroso, vem a mim, Você imagina o tamanho da cena, José abraçando aqueles que um dia fez mal para eles. Mas é carne, é sangue do nosso sangue, Não é porque era irmão de sangue, mas mesmo assim as pessoas, que chegam para a gente, pede perdão, pede desculpa, Um abraço de aconchego. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vós peço os vossos olhos, por haveres vendido para cá. E o José deu desculpa para eles, que não era para eles se esquivar de me abraçar ele, porque ele não estava sofrendo por ser vendido pelo Egito, como escravo. Porque já houve anos de fome no meio da terra, ainda resta 5 anos que haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face para conversar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então ele estava sendo grato aos irmãos por terem colocado ele lá, na posição que ele estava. Porque o Senhor deu sabedoria e discernimento para ele, para estar no lugar onde ele estava. E ele ofereceu de melhor ainda para a família dele, não só para o povo do Egito, o povo desconhecido, mas para o povo dele, os irmãos dele, o pai dele, Louvado seja o Senhor, aleluia. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que te pôs por pai de Faraó e por ser senhor da sua casa, como reagente em toda a terra. Então, ele foi grato aos irmãos, porque ele sabia por que Deus tinha colocado ele lá. Glória a Deus, aleluia. Aí é o que eu falo do propósito, Às vezes na dor, na angústia, no sofrimento, mas tem um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Aleluia, é verdade. Um testemunho para dar para outra pessoa. Poxa, se Jesus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Glória a Deus. Só muda o tipo de problema,
Mas o Deus é um só. É verdade. Ele que transforma, Ele que restaura, Ele que nos renova, né? Ele que nos faz ser quem somos hoje, de estar no lugar onde estamos hoje, né? Porque se não fosse por Ele, nenhum de nós estávamos aqui, né? Se não fosse o sangue dele, né? Nós não estaríamos aqui. É verdade. Nem José teria chegado até onde ele chegou. Engrandecido seja teu Apressai-vos Senhor. Só o Senhor é a Deus. subir, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim tem dito teu filho José: Deus me pôs no posto do Senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores, e habitará na terra de Gosém. Deu terra para os irmãos, né? Um lugar para cada um. É verdade. Aleluia. Está perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Eis que vossos olhos veem, os olhos do meu irmão Benjamim, que tinha a boca que vos fala. E fazei, meu Pai, toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto. Apressai-me e fazei, trazer meu Pai. Então a preocupação de José era se ele ia conseguir trazer o pai dele para usufruir de tudo que ele estava usufruindo, né? E mesmo assim é na nossa vida, né? A gente vai plantando uma sementinha aqui, uma sementinha ali, para ver se os nossos filhos vão usufruir do que a gente usufrui hoje, né? Mas eu estou falando não é de bens materiais, mas é do que o Senhor tem a tratar na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Será que eles vão colher a boa semente, né? Assim como a minha mãe colheu, meu avô plantou, a minha mãe colheu, eu colhi, né? E é isso que a gente quer para a nossa casa. É verdade. Que os nossos filhos venham usufruir da boa colheita que o Senhor preparou na vida de cada um de nós. Aleluia. Né? Glória a Deus. Eu creio, porque o Senhor fez a promessa. Né? E aí vai ser aos poucos, né? Porque nem me chamaram para mim lá no Ceará, na igreja que eu fui congregar com a minha mãe. E aí o Senhor ministrava no meu coração, né? O Salmo 1 que a Senha leu hoje, né? Que o Senhor colocava no meu coração que era assim. Eu frequentava a igreja desde que eu era pequenininha, era na idade do São Coel, assim, mais ou menos. Eu para a igreja com meu avô, eu falei, aceitei Jesus tantas vezes naquele lugar. E assim eu olhava e vinha as memórias, né? Aí aí o Senhor falava assim: o seu avô plantou a semente e você é fruto disso. Aleluia. Eu sou fruto, a minha mãe é fruto. Né? Então vamos plantar também a boa semente, né? Para que as próximas gerações venham colher os frutos, né? E é isso que o Senhor quer na vida de cada um de nós, que a gente venha plantar a boa semente. Já pensou se José tivesse plantado a má semente? Se ele tivesse no coração dele a mágoa, o ressentimento, o sentimento de rejeição, será que ele tinha chegado no patamar onde o Senhor tinha preparado para ele? Se ele tivesse um coração cheio de vingança, de querer devolver para os irmãos o que fizeram com ele, será que ele tinha colhido a boa semente? Né? E nós somos também fruto disso, porque é da geração deles que nós estamos aqui, né? Que nós viemos plantar a boa semente, assim como José plantou, né? Aleluia. Aí foi assim, ele deu terra para os irmãos, mandou buscar o pai, e fala assim no 12: eis que vossos olhos não veem o meu irmão Benjamim, que a minha boca vos fala. Fazei saber, meu pai, toda a minha glória do Egito, tudo o que tens visto. Apressai-vos em fazer descer meu pai. Lançou o seu pescoço Benjamim, o seu irmão, e chorou. Chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Depois seu irmão falaram a ele: a nova. Glória a Deus, aleluia. A nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos.
Pereceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: dize a seus irmãos fazer isso, carregai vossos animais e partiu, e tornai a terra de Canaã. Então o Faraó ele tinha muita confiança em José, né? Então, além dele dar para os irmãos, ainda mandou levar até a volta deles até o Egito de novo, para se manter, né, alimentados, que não fiquem por fome. Então, que honra foi que o Senhor colocou José naquele lugar, né? Uma honra não só para Faraó, né, mas para os irmãos, porque eles poderiam perecer de fome se não tivesse, vou falar que ele falou, não solta por isso, né, por ter vendido como escravo, porque eles talvez não tivessem nem tivesse tempo de contar a história, tivesse perecido de fome, porque já pensou quem estava lá liderando aquele lugar se não fosse José? Talvez ia oferecer alguma coisa para eles se eles não tivessem o que oferecer, né? Porque eles levaram tudo para vender, para trocar por mantimentos, e José devolveu tudo de volta para eles, né? Que coração lindo. Que o Senhor me dá um coração igual ao de José para cada um de nós. A ti é ordenado em fazer isso. Tomais a terra do Egito, o carro de vossos meninos, para vossas mulheres e vossos pais vinde. E não vos pesei coisas de vossa faia, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhe carros, conforme o mandato de Faraó. Também lhe deu comida para o caminho. E todos lhe deu, cada um, muda de vestido. Mas a Benjamim, 300 peças de prata e 5 mudas de vestido. E o seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados de trigo, pão e comida para seu pai e para o caminho. Despediu-se seus irmãos e partiram. Disse-lhe: não contendeis pelo caminho. E subiram ao Egito. Vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive. Ele também reage de toda a terra do Egito, e o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras de José, que ele falara, vendo eles os carros que José enviaram e levá-lo, reviveram o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, e eu verei antes que eu morra. Então, além da felicidade de José de ver o seu pai, você imagina a felicidade de Jacó, de saber que ele ainda estava vivo, né? E o Senhor lhe deu a oportunidade para ele ainda viver um tempinho com ele e usufruir do lugar onde o Senhor preparou para José e para a família dele. Que o Senhor também tem lugar preparado para cada um de nós, né? O melhor dessa terra ainda para cada um de nós. E que a nossa descendência venha usufruir daquilo que o Senhor nos preparou. Amém. Eu agradeço a oportunidade.